Resumo do livro, O Príncipe de Maquiavel. Autor é Nicolau Maquiavel. O autor. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 na cidade de Florença. Ele foi secretário político no regime republicano depois que os Médicis perderam o poder nos tribunais. Ele conheceu grandes líderes do seu tempo servindo como diplomata e orientando os governantes florentinos na criação de um exército para proteger a república quando os Médicis voltaram ao poder em 1513. Ele foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico da Renascença. É conhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna. Isto, devido ao fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como, realmente, são e não como deveriam ser. Síntese inicial. O Príncipe foi escrito por Nicolau Maquiavel, em 1513, mas só foi publicado em 1532. A obra é um tratado político que serviu como base para modelar a estrutura governamental dos tempos modernos. Esse tratado possui 26 capítulos, além de uma dedicatória a Lourenço de Médici, governante de Florença, e foi escrito a partir de reflexões sobre o passado político, reunindo conselhos e sugestões com o objetivo de conquistar a confiança do governante. Ao longo de 26 capítulos, escreveu sobre a política na prática, como ela é, e não no plano das ideias, na teoria presente nos livros. O escritor, que viveu durante muitos anos nos bastidores do poder de Florença, teve a coragem de colocar no papel aquilo que considerava ser correto e incorreto, ético e condenável, para um político se estabelecer no poder. Maquiavel conhecia bem os mecanismos e os instrumentos de poder. O livro expõe uma análise lúcida e cortante do poder político, visto por dentro e de perto. Podemos dividir a obra de Maquiavel em 4 partes, são elas: classificação dos estados, como conquistar e conservar os estados, análise do papel dos militares e conselhos aos políticos para a manutenção do poder. O Príncipe de Maquiavel apresenta estratégias antigas, mas que serão vistas como muito atuais. Este livro é um clássico que merece ser revisitado e estudado. A obra, O Príncipe, descreve muito bem a maior parte das situações de poder. As observações e regras maquiavélicas serão, geralmente, válidas em quaisquer relações de controle e influência. O livro traz reflexões e lições sobre como se destacar em uma disputa de poder, principalmente, sobre aqueles que desejam ocupar um cargo de autoridade. Ainda, revela como alguns governantes colocam a conquista de seus objetivos acima de quaisquer outras considerações. O príncipe no século XV era o chefe de Estado, ou seja, o detentor do poder máximo. Hoje, considera-se como príncipe todo aquele que detiver o poder executivo em qualquer escalão, quer seja no espaço público ou na área privada, tendo conquistado, de alguma forma, autoridade legítima sobre os outros seres humanos. Por esse motivo, um príncipe, na acepção do livro, pode ser tanto um político, independentemente da função, quanto um empresário do setor privado, já que este também possui certa autoridade perante seus empregados. As regras maquiavélicas não são boas ou más, mas apenas descrevem um processo. O que é bom ou mal é o uso que as pessoas fazem de tais regras, no momento em que alcançam posições de poder. Quando os princípios ético-religiosos são suprimidos, as regras maquiavélicas se tornam ruins, uma vez que servem os interesses de seus governantes. Contudo, em sociedades democráticas, o pensamento contido nesta obra pode produzir excelentes resultados. Os ensinamentos contidos no livro são essenciais para qualquer pessoa que se encontre em um ambiente competitivo e espera prosperar de alguma forma. O segredo é usar o poder para objetivos nobres. É importante lembrar que a maldade está muito mais no uso que os príncipes fazem do poder do que no poder propriamente dito. Os principais ensinamentos da obra. Liderar uma nação não é uma tarefa fácil. Príncipe comandava um grande número de pessoas. Como exemplo, o autor conta a história bíblica de Moisés, que recebeu uma ordem de Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e conduzi-lo a Canaã, a terra prometida. Moisés teve que governar o país por 40 anos e achou difícil chegar ao seu destino. Às vezes, o povo se rebelava contra ele e desobedecia às suas ordens, dificultando ainda mais sua liderança. Hoje, o trabalho de um líder também não é fácil. Segundo Maquiavel, nenhuma tarefa é mais intratável, mais difícil, mais perigosa do que se tornar um líder e introduzir novas ordens. Isso porque os novos dirigentes não gostam dos que se beneficiaram com as regras antigas, enquanto poucos são os defensores que se beneficiam com a nova ordem. Portanto, um príncipe não deve subestimar a importância e a dificuldade de seu papel. Apenas ter riqueza não é suficiente para permanecer no poder.
Se um príncipe chegasse ao poder por meio da riqueza, ele poderia não trabalhar muito para conseguir a posição, mas teria que trabalhar muito para mantê-la. A princípio, disse Maquiavel, tal líder não enfrentou obstáculos ao longo do caminho porque sua posição já havia sido conferida. No entanto, depois de chegar ao poder, várias dificuldades surgirão. Novos gerentes têm mais dificuldade em manter o poder, em grande parte porque tendem a inovar em novas áreas. Essas inovações podem acabar com os interesses de indivíduos teoricamente mais poderosos que o soberano, transformando-os em adversários e inimigos. Um exemplo é o filho de um grande empresário que é presidente da empresa só porque tem o sangue do patrão. Portanto, ele pode não saber comandar porque não entende o ambiente da empresa e pode não conseguir manter sua posição porque não possui forças leais e amigas. Neste caso, a primeira adversidade acabará por extinguir o seu poder. Não há glória em tomar o poder por meio do crime. Maquiavel revela outra forma pela qual o príncipe chegou ao poder, por meio de qualquer ato criminoso. Um exemplo é Agatócles, que se tornou rei de Siracusa depois de trair e matar todos os senadores e homens ricos da cidade. Ele acabou tomando o principado da cidade sem disputa civil, pois usou meios vis para ganhar poder. No entanto, suas ações não podem ser creditadas por causa dos meios que emprega para atingir seu fim. Portanto, matar um próximo ou trair um amigo não pode ser chamado de virtude, porque assim o poder pode ser conquistado, mas não a glória. Aqueles que perpetram atos de crueldade e desumanidade não estão entre os mais ilustres. Conquiste a amizade do povo. O livro revela que o principado é formado por dois polos, o povo e a elite. Para evitar a rebelião do povo, a elite escolheu um membro popular e concedeu-lhe prestígio, tornando-o príncipe. Por outro lado, o povo, vendo que não pode resistir ao poder, restitui o respeito ao cidadão e o elege para que o defenda com sua autoridade. Para Maquiavel, era mais difícil para um homem que alcançou o trono com a ajuda de um grande homem permanecer no poder do que aquele que ascendeu ao poder com o apoio do povo. Isso ocorre porque o monarca não pode sobreviver à hostilidade do povo, ele já pode garantir sua posição em termos de hostilidade de uma pequena elite. Da mesma forma, um líder, seja de uma empresa ou de um país, precisa ter o povo como amigo, sob pena de não vencer nas adversidades. Seu governante atual não protege o povo, mesmo que seja eleito sem a ajuda do povo, ele será afastado do poder em breve. O detentor do poder precisa procurar meios pelos quais o povo se torne dependente do governo e lhe seja fiel, assim, nos momentos de adversidade, eles o ajudarão a manter-se no comando. Roubar não é uma opção. Segundo Maquiavel, o príncipe deveria gastar menos dinheiro, assim não se tornaria um ladrão por roubar seus súditos, nem seria pobre e desprezado. Além disso, ele poderá defender o país dos inimigos. O autor também explica que um príncipe que goza de fama de liberal entre seu povo precisa ser conhecido, ou seja, que não pode se omitir de nenhum luxo, sob pena de ser um hipócrita. No entanto, isso acabou prejudicando-o, pois vivendo dessa forma, toda a sua renda seria consumida. Se ele quiser manter os ideais liberais, ele precisa tributar muito às pessoas, ser duro com as autoridades fiscais e fazer o que for preciso para conseguir dinheiro. Portanto, como monarca não pode ser magnânimo sem ser prejudicado, ele deve ser cauteloso em suas palavras e ações, e não se preocupar com sua reputação. Com o tempo, ao economizar o dinheiro do Estado, ele será considerado mais livre e provavelmente poderá iniciar uma carreira sem ter que tributar indevidamente o povo. Prepare-se sempre para o pior. Um príncipe não pode se preocupar apenas com os problemas atuais, mas deve ser capaz de prever os problemas que podem afligi-lo no futuro. Maquiavel escreveu que a guerra é inevitável e, se for adiada, só beneficiará o inimigo. Portanto, o príncipe deve estar sempre um passo à frente do adversário e estar preparado para lidar com qualquer adversidade, pois a sorte pode mudar a qualquer momento, e quem estiver preparado vencerá o adversário. Maquiavel disse: um príncipe sábio nunca fica ocioso em tempos de paz, mas aumenta sua riqueza pela indústria, para que em tempos de adversidade ele possa recorrer a esses recursos. Então, se a sorte mudar, você estará pronto para receber o golpe. Na realidade atual, se os políticos quiserem manter um governo forte, não poderão negligenciar a ação, caindo em uma letárgica acomodação. Pelo contrário, serão obrigados a permanecer em um alerta constante para detectar potenciais problemas. Concentre-se na sua vida real, em vez de focar na vida ideal. Maquiavel disse: não há uma diferença tão grande entre como um homem vive e como um homem deve viver, que aquele que abandona o que faz pelo bem do que deve fazer aprenderá maneiras de se destruir em vez de salvar seu próprio caminho.
Os líderes não devem viver vidas utópicas porque isso os distrai do que está por vir. Isso não quer dizer para desistir de suas ambições, mas para ser realista para não destruir o governo. Na verdade, Maquiavel costuma aconselhar os líderes a se prepararem para o futuro. No entanto, para fazer isso, bons líderes não devem planejar o tempo todo. Deveriam focar mais no presente porque o futuro é fruto dos acontecimentos atuais. É melhor ser temido do que amado. Para um príncipe ou líder, é melhor ser temido ou amado? Em teoria, é melhor ser amado do que ser temido, mas como o amor é invisível, é mais seguro ser temido. Se o príncipe confiar naqueles que o amam, o príncipe corre o risco de ser abandonado em tempos de crise, porém, se for temido, o povo terá medo de traí-lo. Maquiavel explicou que um príncipe não deve se preocupar com uma má reputação de crueldade, desde que mantenha seus súditos unidos e leais por meio dela. Dessa forma, ele será mais piedoso do que aqueles que, por excesso de misericórdia, permitem tumultos que levam a assassinato ou roubo. Os governantes devem tirar o máximo proveito da crueldade. Um exemplo no livro é a atitude de César Borgia, príncipe nobre italiano durante o Renascimento Europeu, que executou um de seus homens e o cortou ao meio com sua espada. As pessoas que foram assassinadas por César perturbaram o povo, e o povo começou a se rebelar contra o príncipe. Para a ética cristã, essa atitude diz respeito ao bom senso, bem como quaisquer regras de conduta humana e religiosa. No entanto, era uma atitude necessária do ponto de vista moral-político, e a brutalidade era bem empregada, pois evitava futuras guerras civis que resultariam em mais mortes. No final, é possível não ter muito medo. O príncipe deve sentir medo, para que, se não receber amor, também evite o ódio. Tenha cuidado com suas crenças, suas ações, seu equilíbrio, para que o excesso de confiança não o torne ingênuo e o excesso de desconfiança se torne insuportável. Seja estimado pelo povo. O príncipe conquistou o respeito de seu povo por suas realizações em grandes causas e seu exemplo em comum. Ele deve manter uma conduta irrepreensível e não deve convidar críticas não construtivas. Maquiavel acreditava que um príncipe deve se esforçar para dar o exemplo de um grande homem de extraordinária sabedoria por meio de suas ações. No entanto, ele deve mostrar que ama a virtude, oferece oportunidades para os virtuosos e respeita os melhores nas artes. Ao mesmo tempo, deve encorajar os cidadãos a se envolverem em negócios, agricultura ou qualquer outra ocupação em paz. Qualquer monarca ou líder deve ser digno, justo, amigo, grato aos vizinhos e aliados. É dever do príncipe divulgar e participar nas festas, espetáculos e celebrações públicas, glamorizando o povo e conquistando o respeito e a admiração de todo o principado. Contrate pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes contratam outras pessoas inteligentes. Portanto, a primeira forma de medir o QI de um governante é observar seus vizinhos imediatos. Antes de um monarca selecionar seus ministros e formar uma equipe de governo, ele deve fazer pesquisas suficientes e torná-la composta por pessoas capazes, leais e firmes. O monarca deve conhecer seus ministros e avaliar se eles estão cuidando de si mesmos ou do país. Se eles só pensam em si mesmos, suas decisões são prejudiciais ao país e, portanto, devem ser excluídos do governo. Porém, se o ministro for leal e dedicado a governar o país, deve ser majestoso, elogiado, recompensado e admirado pelo monarca. E evite os bajuladores. Quando um príncipe está no poder, é inevitável estar entre bajuladores em busca de um cargo ou emprego, mesmo que já o tenham criticado severamente como candidato. De acordo com Maquiavel, um monarca prudente deve manter-se afastado dos bajuladores e ignorar seus conselhos. Ele corre o risco de se tornar autoindulgente se as pessoas ao seu redor estiverem sempre o elogiando. A única maneira de se proteger da bajulação é deixar claro para os homens que eles não se ofendem dizendo a verdade. O soberano deve escolher ministros e conselheiros sábios e dar-lhes a liberdade de falar apenas a verdade que ele exige e nada mais. Ainda, deve consultá-los sobre todos os assuntos, ouvir suas opiniões, e somente então, decidir. Um príncipe prudente compreende e avalia os conselhos dados e deve usar a prudência, sabedoria e autonomia para decidir o momento e a maneira de aproveitar-se dos conselhos dados pelos ministros. Síntese final. A interpretação sugerida por Maquiavel não deve ser tomada literalmente. No entanto, suas ideias persistem no mundo contemporâneo e são claramente adaptadas à política atual. É certo, portanto, que o príncipe Maquiavel serve como uma classe politicamente renovada ao destilar temas de pensamento atemporal, que podem orientar o rumo da abordagem da sociedade à política. Para Maquiavel,
o maior dever do monarca é manter o governo, mesmo que isso signifique violar as regras da fé, da religião e da moral. Para ele, as circunstâncias justificam certos comportamentos. Na época de Maquiavel, agir maliciosamente era violência armada. Hoje, em outro contexto, praticar o mal se transformaria em corrupção, descaso e exclusão de uma sociedade onde os governantes são eleitos. Fim. Leia o livro e se aprofunde mais no assunto. Escute agora outros resumos em audiobook e aumente ainda mais seu repertório para ter sucesso.